pulso no país o debate sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União. A dívida de Minas já ultrapassa os 60 bilhões de reais e só é menor do que a de São Paulo. O governo Anastasia alega o estrangulamento da capacidade de investimentos e defende a mudança no índice de correção, o IGPDI, e nos juros reais praticados de 7,5% ao ano. Eu converso com a economista Eulália Alvarenga, coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã, entidade que participa dessa discussão. Bem-vinda, Eulália. Eulália, a Auditoria Cidadã rejeita a proposta, que ainda não foi formalizada, mas a proposta do governo federal de usar a Selic, a taxa Selic, ao invés do indexador, do IGPDI, como eu me referi agora, para rever a dívida dos estados, renegociar a dívida dos estados. Por que é um problema a proposta? É um problema porque a gente vê essa dívida, que ela tem ilegalidades e ilegitimidade desde o princípio. Então, a gente não renegocia ou não renegocia ou negocia uma dívida que a gente considera ilegal e ilegítima, porque ela tem ilegalidades, inclusive, já acumuladas pelo Supremo Tribunal Federal, que é juros sobre juros, que tecnicamente é chamado de anatocismo. Então, como que você vai renegociar uma dívida a partir de agora, se ela tem ilegalidade na sua origem? Teria que haver retroatividade. Deveria ter. Primeira coisa que a auditoria propõe é conhecer que dívida é essa, como ela foi feita, por que ela foi feita. Ela foi feita para trazer benefícios para a sociedade? Ela foi feita para construir hospitais, para construir escolas? Ou o que ela foi feita? Ou foi só simplesmente uma dívida que foi feita para sanear? A gente sabe que foi para sanear bancos, foi para sanear aquele ciranda financeira que existia no país, mas com imposição do FMI. A gente tem cartas do FMI no início da década de 90 que já fala da renegociação dessa dívida. E o que o FMI fez? O pacote, muito mais fácil você negociar. Ele fez a União assumir as dívidas dos estados, porque ele vai negociar com um só, e a União passou a ser credora dos estados, da dívida dos estados. Então, nosso movimento, que é um movimento de toda a sociedade, nosso movimento é um movimento aberto, é um movimento que inclui entidades de classes, entidades religiosas. Defende que olhe para trás para primeiro, reconhecer por que devemos. Eu sei que a Auditoria Cidadã está envolvida no debate, participando do debate. Sim. Então, pode responder essa pergunta. Do ponto de vista prático, qual que é a chance de realmente a União reconhecer, né, o que você chamou de ilegalidade e trabalhar com a renegociação de forma retroativa? Praticamente, tem um problema, o técnico, que a gente vai ter de pesquisar realmente que dívida é essa, como ela foi contraída, e também tem um trabalho político muito grande, porque a União usa essa dívida dos estados, dos municípios também, que existe municípios também que está nesse mesmo tipo de dívida, vai diretamente para o superávit da União, que é para pagar os juros da dívida da União. Então, a gente chama na auditoria, isso é um sistema da dívida. Não existe esse sistema só no Brasil. Esse sistema foi montado para os países periféricos na década de 70, de 80, inclusive para financiar a ditadura. Essa dívida cresce na União no financiamento da ditadura. Então, a gente vai, como nós fizemos, já ajudamos a fazer auditorias em outro país, a gente vê que o tipo de dívida é o mesmo que agora está chegando no primeiro mundo, é o mesmo que fizeram com a Grécia. Então, isso é um sistema montado para tirar dinheiro, para emprestar esse dinheiro para alimentar essa ciranda financeira. Agora, como existe já, quer dizer, alguma coisa já caminhou um pouquinho, porque pelo menos o governo federal, a União, já admite a possibilidade da renegociação. Sim. O assunto está em pauta. Qual que é a possibilidade considerando aí que tem uma perspectiva de queda grande da Selic, né? O governo está empenhado nisso, isso aí é o carro-chefe da economia neste momento, tomou medidas para mudar a remuneração da poupança, justamente para cair exatamente, para o crédito ao consumidor também. Então, isso é uma prioridade.
A Selic não passa a ser um bom negócio, não daria para se pensar uma renegociação, pelo menos para frente, deixando para depois a discussão do para trás? Você negociaria uma coisa que você tem certeza que é ilegal? Você pagaria uma dívida ilegal? Nós não propomos o calote, nós propomos o pagamento da dívida, mas a parte legal dela. Agora, a União vai ter de resolver esse problema dos estados. Se ela está baixando os juros, a Selic está a 9%, o crédito ao consumidor está baixando, o empréstimo do BNDES está a 6% na média, ou tem até menos, para a Copa está menos, como que ela vai pagar os estados, como o caso de Minas, de PDI mais 7%, 7,5%, que chegou a 2010 a 20%? Então a União vai ter de resolver. Mas isso é uma parte política. Mas eu acho que você sentar numa mesa de negociação, aliás, eu tenho certeza, para você sentar numa mesa de negociação, você tem que conhecer o que você vai negociar. Agora, da forma como você está colocando, Eulália, dá a impressão, a gente tem o sentimento de que a União é malvada e os estados são vítimas da União. Os estados têm responsabilidade nessa dívida? Sim, os estados têm responsabilidade nessa medida? Dívida. Sim, e a União também não é malvada, a madraça nessa história, não. Isso que eu te falei, é um sistema que foi imposto nessa dívida, essa dívida foi montada para os países periféricos e como tinha aquela inflação galopante, né, os estados tiveram que, naquele momento, fazer essa renegociação da dívida de acordo com os ditames do mercado financeiro na época. Que é igual está a Grécia, a gente estava igual a Grécia, nós éramos a Grécia naquela época. Então você está ali afogando, você teve de fazer aquilo que te foi apresentado. Mas quando você vai analisando os contratos, a gente não tem acesso nem à conta gráfica. Isso vale para a negociação que foi feita em 98? 98, sim. Porque os estados todo mundo estava enforcado. Então, eles tiveram que entregaram a CEMIG, entregaram o SEASA, entregaram a CASENG, várias empresas do estado para completar os 10%. Mas quando você... Os 10%? De entrada. Porque sim, dependendo... Por que você fala assim? Porque uns pagaram 6%, outros 7,5%, ou 9% igual ao município de São Paulo. Dependendo... De juros. De juros. Porque tem diferença entre os estados. Porque dependendo do que você dava a entrada. Minas, para entrar... Amortizou mais, tem um juro menor. Isso também fere o federalismo, quer dizer, porque federalismo é esse, o estado que pode mais paga menos, o que pode menos, entendeu? A parte da União como um todo. Então, Minas, para pagar esses 10%, ele entregou grande parte do patrimônio. Então, e quando você vai estudando os contratos, você vai ver que foram 2 anos para ajustar esses valores. Então, a gente não sabe como foi feito como foi avaliado isso, né? Como foi avaliado o SEASA, como foi avaliado a CASENG, né? Como foi feito, por exemplo... Por quê? Não existe documentação, fartas para Existe, mas não há transparência. Aí a gente começa a dar transparência, nós como que somos pagadores da conta, quem paga a conta, você, o telespectador. Não existe transparência por quê? Onde que estão esses documentos? Pois é, a comissão especial que foi criada na Assembleia, em 6 de dezembro ou 7 de dezembro, foi aprovada na comissão quais os documentos seriam necessários para fazer esse levantamento. Agora, ficou o ano inteiro passado, esse ano, no final do mês passado, que foi aprovada na comissão para pedir à Secretaria de Fazenda do Estado que mande as contas gráficas. E eles até hoje não mandaram. Nós fizemos um requerimento para a Secretaria de Estado de Fazenda, para a Advocacia Geral do Estado e para o Tribunal de Contas, solicitando essa documentação. O único que nos respondeu foi o Tribunal de Contas, que ele não tem a conta gráfica. Mas o Estado, até hoje, nós fizemos, eu não tenho a data certa, mas foi em março que nós fizemos isso, pedindo, como sociedade civil organizada, pedindo os documentos para analisar o que entrou, que dívida é essa, qual os títulos do prêmio, qual o débito que a gente tinha com o Banco do Brasil, que foi composto essa dívida, qual o débito que a gente tinha com a Caixa Econômica Federal, qual o valor que foi vendido, que entrou o SEASA, por exemplo. Então, a gente quer saber isso. Existe, por exemplo, preocupação com
enfim, como foi formada a dívida, por exemplo, dos bancos? Dos bancos. Enfim, porque, se havia irregularidades, que tipo, pegamos não tem acesso. Não temos acesso aos documentos. A isso. Como a dívida para o saneamento dos bancos... Mas há suspeita de que houve irregularidades? A gente não fala de suspeita, porque a gente trabalha com a gente na auditoria, a gente tem aquela... a gente trabalha com dados concretos. A gente não trabalha, é o suspeito disso. Não, nós temos uma dívida. Os bancos nós gastamos quase 5 bilhões para sanear os bancos. E tem indícios, segundo isso a gente não tem dados, que os bancos foram vendidos por pouco mais de 1 bi. Não gastamos, saneamos e vendemos. Agora, o documento, por exemplo, eu tenho um documento na época do Itamar, inclusive quando ele entrou na justiça contra a União, porque esse documento fala que a Caixa Econômica Estadual, todos os ativos da Caixa foram passados para a Caixa Econômica Federal, inclusive acima de credores privilegiados. Isso tem documento. Temos documento que está lá, GPDI positivo. O que significa exatamente isso? Pois credores privilegiados. A lei fala quem são os credores privilegiados. Primeiro, os funcionários. Segundo, são a parte tributária. O documento fala isso, mas quais são os credores? Que credores eram esses? Eles foram deixados para trás. Então, tem essa parte também do GPDI positivo. Esse documento que a gente tem na época do Itamar, foi feita uma pesquisa, foi feito um trabalho, que o GPDI deu uma diferença de quase 300 milhões, 298 milhões de diferença, porque na lei fala IGPDI, e no contrato, no primeiro contrato, IGPDI positivo. Então, quer dizer, se fosse negativo, era zerado. Então, era outro índice. E nessa época que fez esse estudo, que é de 2001, só esse período deu 298 milhões de reais. Agora, se os estados têm tanto interesse em renegociar a dívida, por que não libera esses documentos para que essa discussão seja feita da forma mais transparente possível e facilite a renegociação? Pois aí eu tenho que perguntar para os gestores públicos. Por que a Secretaria do Estado de Fazenda até agora não respondeu o nosso requerimento? Por que a conta gráfica desses levantamentos todos aí do dívida com a Caixa Econômica não são apresentados para a sociedade? Não é a sociedade que paga a conta, nós não temos transparência, não tem agora uma nova lei, inclusive, de transparência. Então, quando você vai nos dados, eu acho que a transparência tem que ser para todos. A lei de acesso à informação pode ajudar? Pode ajudar, essa nova lei agora. Tem que esperar a presidente sancionar. Pode ajudar, mas a transparência, ela está na Constituição. Mas a transparência parece que é só aparente, nem para versados não consegue abrir aquela caixa preta. A transparência, você chega lá, você não sabe o que está lançado. Os estados, eles têm... Melhor, sobre a proposta do senador Francisco Dornelles, ele apresentou uma proposta que prevê o IPCA, que o índice seria o IPCA, não é? Sim. E os estados, inclusive, estão apoiando essa proposta. E adotar o IPCA como indexador, mais juros fixos de 3% para frente, a partir do momento que a negociação for feita. Apesar de tudo isso que você falou há pouco, sobre a questão da retroatividade, parece que ele também prevê uma mudança aí prevendo a retroatividade, minimizando aí os custos dos juros ao longo desses anos todos. É uma boa proposta? Olha, o IPCA, nesses 2 últimos meses, ele foi maior que o GPDI. Então, eu creio que a correção, se a União está se prestando para a empresa privada, através do BNDES, a 6%, sem nenhuma correção, 6%, por que ela não pode prestar para os estados, se é uma federação? Quem paga a conta é o povo brasileiro. Por que não pagar só esse juros de 6% desde o início da nossa dívida? A dívida de Minas era 0. Nós não teríamos dívida. Então, o problema passa pela parte política. Vai ter uma discussão política. Mas antes da política tem de ter a técnica. A gente tem de conhecer, porque não se negocia o que é ilegal. Né? Você não paga uma coisa que não é legal. Só a última palavrinha, que nós temos que encerrar. Sim. Você está otimista com esse processo de negociação? Sim. A gente tem de ter otimismo. E os sonhos são os últimos que
que morrem, né? Então a gente tem de Mas eu estou falando de um otimismo com uma percepção mais concreta, que parece que a coisa está caminhando, que está bem hoje encaminhada. eu liguei agora, antes de começar o programa, lá para a Câmara Federal, para ver se foi Tinha feita novidade. uma comissão, se tinha novidade, se a comissão pelo menos se reuniu. Hoje não houve reunião da comissão. Então, não sei, vai depender, eu acho que vai depender também do povo. Eu acredito no povo organizado. Eu acho que quem paga essa conta é o povo, e o povo tem direito de saber. Então, eu creio que essa dívida impede a vida digna de todos os cidadãos brasileiros. Com ela, nós não podemos ter educação, saúde, porque na União 45% do orçamento está sendo pago com a dívida. No estado de Minas Gerais, nós pagamos 13% da nossa receita líquida real, mas nem amortizamos a dívida. Pagamos 4% e a dívida sobe 6%. Então, assim, a dívida vai para quase... O ano passado nós pagamos 3.600, foi para mais de 7 bi. Quer dizer, a gente está numa bola de neve. E nós estamos pagando... O que está acontecendo? De crédito, o que acontece? Nós estamos pagando uma dívida e estamos com uma grave deficiência no esporte de saúde. As pessoas estão morrendo, o pessoal está sem casa. Nosso transporte, você sabe como é que está, que você não consegue andar. Ninguém quer andar de carro, mas como que a gente vai chegar num lugar que não tem transporte público de qualidade? Então, nós pagamos essa dívida todos os dias, todos os minutos da nossa vida. Então, acho que a sociedade tem de conhecer, tem de lutar que essa renegociação, tanto no âmbito dos estados, tanto no âmbito da União, seja feita. Eulália, que sorte, né, para o trabalho da Auditoria Obrigada, Cidadã, que é do Lígia. interesse de todos nós, como você disse. Espero que todo mundo entre na nossa luta. Muito obrigada pelo espaço. Eu conversei com a economista Eulália Alvarenga, ela é coordenadora do Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Nossa conversa aqui é tentando explicar, entender por que a auditoria está tão empenhada em fazer um levantamento da dívida, entender a dívida de Minas, no nosso caso aqui, mas a dívida dos estados como um todo, para que essa renegociação não olhe só para frente, mas também para o que passou e tudo que foi empenhado de recursos ao longo desses anos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.